Quando o milionário vê seu filho calmo, a mendiga negra mostra um bebê chorando no quarto. A mansão de Henrique, um verdadeiro templo de mármore e cristal, reluzia à luz do luar. As paredes, adornadas com obras de arte inestimáveis, reverberavam a elegância de um homem que fez fortuna no mundo dos negócios. Na suíte mais imponente, ele olhava com um misto de orgulho e serenidade para o filho, Miguel, que dormia como um anjo. Os pequenos lábios se moviam em sonhos enquanto o peito subia e descia, numa paz que parecia distante da pressão imensa que o cercava. No entanto, essa tranquilidade estava prestes a ser despedaçada. O silêncio da noite foi interrompido por uma batida estrondosa na porta. Com um sobressalto, Henrique olhou para Sofia, sua esposa, que franziu a testa, intrigada. A porta se abriu lentamente, revelando uma figura inusitada. Uma mulher com traços marcantes, mas desgastados pelas intempéries da vida nas ruas. Ao seu lado, um bebê chorava sem parar, um som agudo que penetrava os ecos de luxo da casa. "Henrique, é você?" a mulher exclamou, a voz embargada. Ele a reconheceu, embora a lembrança fosse borrada pelo tempo. Era Leila, uma sombra do que foi. Esse é seu filho." Ela levantou a criança, cujos berros açoitavam o ambiente, fazendo o coração de Henrique disparar. Ele sentiu um nó na garganta. O que ela dizia era impossível, escandaloso, e ao mesmo tempo, o gelo na barriga o alertava que algo profundo estava prestes a mudar. Sofia, atônita, ficou paralisada. As palavras de Leila soavam como um epílogo sombrio a uma história que Henrique tentara deixar para trás. A imagem de sua vida perfeita, construída com suor e sacrifício, desmoronava diante dele. Como poderia ser pai de um filho que nunca soube que existia? O choque e a raiva se misturavam, enquanto ele enfrentava o olhar esperançoso da mulher, que parecia reverberar sua dor em cada palavra. "Eu não tenho nada a ver com isso." Henrique se viu gritando, sua voz ecoando nos tetos altos da mansão. Os olhos de Leila brilharam com lágrimas de desespero. "Você não pode simplesmente fechar os olhos. Ele é inocente." "Henrique." O bebê continuava a chorar, uma música doce e triste, que criava um contraste agudo com o luxo ao redor. Um vizinho idoso apareceu na porta para espiar a cena, os olhos arregalados, e logo outras pessoas foram atraídas para o espetáculo. Sussurros começaram a se espalhar, como um incêndio em capim seco. As janelas da mansão, que antes refletiam uma vida de glamour, agora eram emblemáticas de um drama em andamento. O juízo coletivo estava formado, e Henrique percebia que, mesmo com toda sua riqueza, nada poderia proteger sua honra agora. Com a mente enlouquecida, ele olhou para o filho adormecido, o contraste absoluto entre aquela vida segura e o caos que se aproximava. Um dilema moral se formou: seguir o caminho fácil e apagar essa mancha, ou encarar a verdade, independentemente das consequências. O turbilhão de emoções era palpável. Era a chance de entender o que realmente significava ser pai. A imagem dele,
imbatível nos negócios, começou a se desfazer. Quem era ele de fato? Um milionário de coração endurecido ou um homem em busca de redenção? E o que Leila realmente queria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique ainda estava com a mente fervilhando, lutando para processar a presença de Leila e a revelação devastadora. O olhar aflito de sua esposa, Sofia, penetrou seu pensamento como uma flecha. O bebê chorava, uma mistura de desespero e necessidade. A tensão era palpável. As pessoas do lado de fora da mansão murmuravam, buscando entender aquela cena digna de um filme. Mas a vida real raramente se assemelhava a um enredo coerente. De repente, a atmosfera mudou. Uma explosão de sirenes cortou o ar, vibrando nas paredes luxuosas. Henrique sentiu seu coração acelerar enquanto a porta da frente se abria abruptamente. 3 policiais entraram, cada um com um olhar sério e determinado. O comandante à frente olhou diretamente para Henrique, e sua expressão era sombria. Henrique Almeida, você está sendo acusado de evasão fiscal. Venha conosco, disse ele. E as palavras soaram como um rugido. O ambiente, que antes era um palco de festim, se transformou em um tribunal. O choque fez o coração de Henrique parar por um segundo. Acusações? Evasão fiscal? O que isso significava? Sofia, que estava pálida, pegou no braço dele. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, e a voz dela tremia. Henrique não sabia se a realidade estava realmente acontecendo ou se tudo aquilo era um pesadelo. Ele se virou para Leila, buscando alguma explicação. O que ela tinha a ver com isso? Leila olhou para ele com olhos desesperados, o bebê chorando entre seus braços, como se estivesse sentindo a tempestade que se formava. Henrique, eu não sei de nada. Eu só vim. Sua voz foi interrompida pelo comandante. Não se preocupe com ela. A investigação é maior e ela só faz parte do quebra-cabeça que envolve seu passado. Um silêncio gélido se instaurou. As janelas agora refletiam uma cena não de gala, mas de uma suposta queda de um rei. De seu passado? Henrique repetiu, tentando se manter firme. Mas sua mente estava à deriva. As memórias que guardava estavam começando a revirar. O que você quer dizer com isso? Eu trabalhei duro para mim distanciar de quem eu era. Os policiais começaram a se mover, mas Henrique ainda estava paralisado. Um dos oficiais se aproximou e, em um tom sombrio, prosseguiu. Você envolveu pessoas em suas fraudes, Henrique. Leila é parte da sua história que você escolheu esquecer. E agora ela voltou para assombrá-lo. Frases de choque começaram a sussurrar entre a multidão. Como assim, parte de sua história? Sofia segurava o rosto, como se estivesse prestes a desmaiar. Henrique a olhou, seu peito apertado.
Ele já havia enterrado seus erros, tentado ser alguém melhor. Mas agora tudo parecia voltar como um tsunami e arrastar tudo com ele. A verdade não era só que ele tinha um filho fora do casamento que não sabia, mas que as decisões e sua juventude voltavam para cobrar o preço. E o pior de tudo, Leila o olhou com desespero, mas havia uma faísca de algo mais, uma verdade escondida nos olhos dela. O que ela sabia que ele não sabia? O que mais estava oculto naquela noite? Leila, o que você sabe? Perguntou ele, sua voz trêmula, quase um sussurro. A resposta dela poderia mudar tudo, jogando luz sobre cada sombra do passado que agora ameaçava consumir sua vida. E enquanto a tensão crescia, o bebê parou de chorar subitamente, como se tivesse percebido a gravidade da situação, e o silêncio pesado era o único eco que restou por ali. Cada olhar pairava sobre Henrique, esperando por uma reação. Ele estava à beira de uma nova revelação. Mas que caminho seguiria? Henrique olhou nos olhos de Leila, buscando uma resposta, enquanto as sirenes ainda ressoavam pela mansão. O silêncio pesado era como uma tempestade prestes a explodir. Leila, o que você sabe? Ele murmurou, a inquietação fazendo sua voz tremer. O olhar dela era de desespero. Mas havia algo mais, algo oculto sob a superfície. Um dos policiais, com expressão firme, se aproximou e interrompeu o diálogo. Henrique, precisamos que você nos acompanhe agora. O coração de Henrique disparou. Mas isso não pode estar acontecendo. Eu não fiz nada de errado. Ele se virou para Leila novamente, a frustração transbordando. Você tem que me ajudar. O que mais está em jogo aqui? Ela hesitou, a tensão a envolvendo como um manto pesado. O bebê, ainda em seus braços, parou de chorar por um instante, como se percebesse a urgência da situação. O olhar de Leila finalmente se firmou em Henrique. Eu não vim só para te mostrar o nosso filho. A frase pairou no ar como um veneno. Do que você está falando, Leila? Gritou Sofia, já em lágrimas. O ambiente agitado, com os vizinhos observando, tornava tudo ainda mais insuportável. Os murmúrios se espalhavam. A multidão estava ansiosa pela revelação do escândalo. Antes que Leila pudesse responder, um grito cortou a atmosfera. Henrique! Uma jovem mulher apareceu na porta, ofegante. O rosto dela refletia terror. Você não pode deixá-los te levarem. Não ainda! Ela fez menção de entrar, mas os policiais a bloquearam. Quem é você? Henrique perguntou, a confusão tormentosa se acumulando em seu cérebro. As palavras da mulher eram como um eco distante. Me chame de Clara. Eu sou sua irmã. O chão pareceu se abrir sob os pés de Henrique. Ele mal conseguia processar. Minha irmã? Isso não pode ser verdade. A incredulidade transbordava. Clara diretamente olhou para Leila. Você sabe o que isso significa? Você não pode levar isso a cabo. Ele não faz ideia dos segredos que envolvem sua família. O choque deslizou pela multidão, murmúrios se espalhando como fogo. O ambiente, antes impregnado de riqueza,
Agora era um palco de uma tragédia familiar. Segredos? Que segredos? Henrique perguntou, sua alma em disputa entre a confusão e o medo. Clara deu um passo à frente, os olhos fixos em Henrique. Você precisa saber. Você está prestes a perder tudo o que construiu. Na verdade, sua fortuna não vem de um trabalho limpo. Você foi usado e agora estão prontos para te derrubar. As palavras dela ressoaram com verdade, quebrando a realidade que Henrique acreditava ser sólida. O peso da revelação foi devastador, um verdadeiro soco no estômago. Ele se virou para Leila, buscando uma explicação. Você sabia de tudo isso? Ela respondeu com uma tristeza que parecia atravessar sua pele. Eu só queria que você soubesse do nosso filho, não como um jogo de poder. Mas agora, as coisas mudaram. Henrique olhou para Sofia, que agora estava pálida, o universo da vida deles desmoronando. Em sua frente. Sofia, eu não sei o que pensar. Os olhos dela brilharam com desilusão. A confiança que uma vez tiveram estava trincando, como vidro prestes a estilhaçar. O bebê que estava em Leila começou a chorar novamente, como se sentisse a tensão no ar. O som cortou a atmosfera pesada. Então, sem aviso, Clara lançou uma bomba final. Henrique, o que não te disseram é que você sempre foi o alvo. Uma dívida de família que nunca foi paga. E agora eles voltarão para cobrar. Enquanto as últimas palavras dela ficaram no ar, Henrique sentiu sua realidade desfazendo-se como papel molhado. Todo o seu mundo parecia girar, e ele percebeu que a noite estava longe de acabar. O mistério se aprofundava. Uma rede de segredos que o vinculava a um passado que ele pensava ter deixado para trás. E com a multidão ao redor, todos à espera do próximo movimento, Henrique percebeu que a luta pela verdade acabara de começar. Henrique olhou nos olhos de Leila, buscando uma resposta, enquanto as sirenes ainda ressoavam pela mansão. O silêncio pesado era como uma tempestade prestes a explodir. Leila, o que você sabe? Ele murmurou, a inquietação fazendo sua voz tremer. O olhar dela era de desespero. Mas havia algo mais. Algo oculto sob a superfície. Um dos policiais, com expressão firme, se aproximou e interrompeu o diálogo. Henrique, precisamos que você nos acompanhe agora. O coração de Henrique disparou. Mas isso não pode estar acontecendo. Eu não fiz nada de errado. Ele se virou para Leila novamente, a frustração transbordando. Você tem que me ajudar. O que mais está em jogo aqui? Ela hesitou, a tensão a envolvendo como um manto pesado. O bebê, ainda em seus braços, parou de chorar por um instante. O olhar de Leila se firmou em Henrique. Eu não vim só para te mostrar o nosso filho. A frase pairou no ar como uma bomba. Do que você está falando, Leila? Gritou Sofia, já em lágrimas. O ambiente agitado, com os vizinhos observando, tornava tudo mais insuportável. Os murmúrios se espalhavam. A multidão estava ansiosa pela revelação do escândalo. Antes que Leila pudesse responder, um grito cortou a atmosfera. Henrique! Uma jovem mulher apareceu na porta, ofegante, e o rosto dela refletia terror. Você não pode deixá-los te levarem. Não ainda. Ela fez menção de entrar, mas os policiais a bloquearam. Quem é você? Henrique perguntou, a confusão tormentosa se acumulando em seu cérebro.
As palavras da mulher eram como um eco distante. Me chame de Clara. Eu sou sua irmã. O chão pareceu se abrir sob os pés de Henrique. Ele mal conseguia processar. Minha irmã? Isso não pode ser verdade. A incredulidade transbordava. Clara olhou diretamente para Leila. Você sabe o que isso significa? Você não pode levar isso a cabo. Ele não faz ideia dos segredos que envolvem sua família. Um murmúrio de choque passou por entre a multidão. O ambiente, antes impregnado de riqueza, agora era um torneio de tragédia familiar. Segredos? Que segredos? Henrique questionou, sua alma em disputa entre a confusão e o medo. Clara deu um passo à frente, os olhos fixos em Henrique. Você precisa saber. Você está prestes a perder tudo o que construiu. Na verdade, sua fortuna não vem de um trabalho limpo. Você foi usado, e agora estão prontos para te derrubar. As palavras dela ressoaram com verdade, quebrando a realidade que Henrique acreditava ser sólida. O peso da revelação foi devastador, um verdadeiro soco no estômago. Ele se virou para Leila, buscando uma explicação. Você sabia de tudo isso? Ela respondeu com uma tristeza que parecia perfurá-lo. Eu só queria que você soubesse do nosso filho, não como um jogo de poder. Mas agora, as coisas mudaram. O bebê começou a chorar novamente, como se sentisse a tensão no ar. Em meio ao tumulto, Clara levantou a voz, quase um grito. E tem mais, você não é o único a ter segredos. O que o levaram a isso não é só sua culpa, Henrique. Você foi adotado. O silêncio que se seguiu foi de cortar a respiração. A revelação ecoou como um trovão entre os presentes. Henrique sentiu todo o mundo desabar. Como assim, adotado? Ele mal conseguia produzir som, a confusão o sufocando. Todos na sala, até mesmo os policiais, pareciam paralisados. Sim, sua verdadeira mãe, ela estava em perigo, e a sua vida não era o que você pensa. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo nos seus supostos pais. Os murmúrios aumentaram, e Henrique se viu em um abismo de incertezas. Olhou para Sofia, que estava em choque total. A desilusão no olhar dela era clara. A confiança que uma vez tiveram estava ruindo, como vidro se estilhaçando. Sofia, A voz dele falhou. Clara avançou, a urgência em sua voz. Você precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Tem pessoas envolvidas que querem a sua cabeça por causa da fortuna que acreditam que você possui. E a verdade deles está enraizada nas mentiras que você viveu. O bebê em Leila parou de chorar, como se captasse a gravidade da situação. A multidão ali presente, que uma vez era apenas curiosa, agora estava presa a um drama forte. Todos aplaudiam as revelações. Era uma tempestade de segredos, um choque de revelações. Henrique se voltou para Leila novamente, buscando uma explicação. A confusão o dominava. Você falou de um filho, mas e a verdade sobre minha origem? O que eu realmente sou? Os olhos de Leila brilham com uma mistura de dor e esperança. Você é mais forte do que pensa, Henrique. E essa
É a sua chance. Encare a verdade. Enfrente quem realmente é. Mas faça isso rápido, porque o tempo está acabando. A tensão aumentou e uma sombra pairou sobre Henrique. Ele percebeu que o que estavam prestes a revelar não era apenas sobre ele, mas sobre toda uma história que ele jamais imaginou ser parte. E enquanto a tempestade se aproximava, ele se perguntou se conseguiria encarar as consequências dessa nova verdade. Henrique olhou nos olhos de Leila, buscando uma resposta, enquanto as sirenes ainda ressoavam pela mansão. O silêncio pesado era como uma tempestade prestes a explodir. Leila, o que você sabe? Ele murmurou, a inquietação fazendo sua voz tremer. O olhar dela era de desespero, mas havia algo mais, algo oculto sob a superfície. Um dos policiais, uma expressão firme, se aproximou e interrompeu o diálogo. Henrique, precisamos que você nos acompanhe agora. O coração de Henrique disparou. Mas isso não pode estar acontecendo. Eu não fiz nada de errado. Ele se virou para Leila novamente, a frustração transbordando. Você tem que me ajudar. O que mais está em jogo aqui? Ela hesitou, a tensão a envolvendo como um manto pesado. O bebê, ainda em seus braços, parou de chorar por um instante. O olhar de Leila se firmou em Henrique. Eu não vim só para te mostrar o nosso filho. A frase pairou no ar como uma bomba. Do que você está falando, Leila? Gritou Sofia, já em lágrimas. O ambiente agitado, com os vizinhos observando, tornava tudo mais insuportável. Os murmúrios se espalhavam. A multidão estava ansiosa pela revelação do escândalo. Antes que Leila pudesse responder, um grito cortou a atmosfera. Henrique! Uma jovem mulher apareceu na porta, ofegante, e o rosto dela refletia terror. Você não pode deixá-los te levarem. Não ainda. Ela fez menção de entrar, mas os policiais a bloquearam. Quem é você? Henrique perguntou, a confusão tormentosa se acumulando em seu cérebro. As palavras da mulher eram como um eco distante. Me chame de Clara. Eu sou sua irmã. O chão pareceu se abrir sob os pés de Henrique. Ele mal conseguia processar. Minha irmã? Isso não pode ser verdade. A incredulidade transbordava. Clara olhou diretamente para Leila. Você sabe o que isso significa? Você não pode levar isso a cabo. Ele não faz ideia dos segredos que envolvem sua família. Um murmúrio de choque passou por entre a multidão. O ambiente, antes impregnado de riqueza, agora era um torneio de tragédia familiar. Segredos? Que segredos? Henrique questionou. Sua alma em disputa entre a confusão e o medo. Clara deu um passo à frente, os olhos fixos em Henrique. Você precisa saber. Você está prestes a perder tudo o que construiu. Na verdade, sua fortuna não vem de um trabalho limpo. Você foi usado e agora estão prontos para te derrubar. As palavras dela ressoaram com verdade, quebrando a realidade que Henrique acreditava ser sólida. O peso da revelação foi devastador. Um verdadeiro soco no estômago. Ele se virou para Leila, buscando uma explicação. Você sabia de tudo isso? Ela respondeu com uma tristeza que parecia perfurá-lo. Eu só queria que você soubesse do nosso filho, não como um jogo de poder. Mas agora as coisas mudaram. O bebê começou a chorar novamente, como se sentisse a tensão no ar. Em meio ao tumulto, Clara levantou a voz, quase um grito. E tem mais!
Você não é o único a ter segredos. O que o levaram a isso não é só sua culpa, Henrique. Você foi adotado. O silêncio que se seguiu foi de cortar a respiração. A revelação ecoou como um trovão entre os presentes. Henrique sentiu todo mundo desabar. Como assim, adotado? Ele mal conseguia produzir som, a confusão o sufocando. Todos na sala, até mesmo os policiais, pareciam paralisados. Sim, sua verdadeira mãe, ela estava em perigo, e a sua vida não era o que você pensa. Você não pode confiar em ninguém, nem mesmo nos seus supostos pais. Os murmúrios aumentaram, e Henrique se viu em um abismo. Dei certezas. Olhou para Sofia, que estava em choque total. A desilusão no olhar dela era clara. A confiança que uma vez tiveram estava ruindo como vidro se estilhaçando. Sofia, A voz dele falhou. Clara avançou, a urgência em sua voz. Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Tem pessoas envolvidas que querem a sua cabeça por causa da fortuna que acreditam que você possui. E a verdade deles está enraizada nas mentiras que você viveu. O bebê em Leila parou de chorar, como se captasse a gravidade da situação. A multidão ali presente, que uma vez era apenas curiosa, agora estava presa a um drama forte. Todos aplaudiam as revelações. Era uma tempestade de segredos, um choque de revelações. Henrique se virou para Leila novamente, buscando uma explicação. A confusão o dominava. Você falou de um filho, mas e a verdade sobre minha origem? O que eu realmente sou? Os olhos de Leila brilharam com uma mistura de dor e esperança. Você é mais forte do que pensa, Henrique. E essa é a sua chance. Encare a verdade. Enfrente quem realmente é. Mas faça isso rápido, porque o tempo está acabando. E então, um estrondo repentino cortou o ar. A porta da mansão foi arrombada por um grupo de homens encapuzados, armados e com intenções ameaçadoras. A cena se transformou em um caos. Gritos preencheram o ambiente, enquanto as pessoas corriam para se proteger. Mantenham-se longe dele, gritou um dos homens, e o impacto de suas palavras era como um golpe na cara. Henrique sentiu a adrenalina disparar. O que vocês querem? Ele gritou, a voz tremendo. Mas a resposta foi uma explosão de tiros. O som ecoou pela mansão, quebrando janelas, espalhando pânico. Corra! Clara gritou, puxando Henrique. Mas antes que pudesse reagir, um dos homens avançou, segurando-o pelo braço. O olhar cruel do invasor foi diretamente para Leila. Você trouxe eles de volta. Agora vamos acertar as contas. Nesse momento, a realidade de Henrique foi esmagada. Antes, ele estava preso em mentiras e revelações familiares. Agora, encontrava-se no centro de um ataque violentamente sério. A vida que pensava ter construído se desmoronando sob os pés. Enquanto tentava escapar, o rosto de Leila emergiu em sua mente, repleto de dor e medo. O que realmente estava acontecendo? O que mais havia sido escondido? E naquele momento, enquanto a fumaça subia e a confusão reinava, ficou claro que tudo estava prestes a mudar de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Henrique olhou para Leila, buscando respostas, enquanto o caos se desdobrava ao seu redor. O choque do momento o atingia como um golpe na barriga. Homens armados invadiam sua casa,
cerca de eleitos pela força. O som do tiro ecoou como um trovão. Ele sentiu a adrenalina subir, pulsando nas veias. "O que vocês querem?" gritou, sem saber se alguém ouviria. O rosto de Leila estava pálido e o bebê, agora em seus braços, chorava de desespero. "Henrique, precisamos sair", ela gritou. Mas os homens só se aproximavam. Clara, a irmã que ele nunca soube que tinha, estava ali também, entrelaçando seu destino ao dele. "Fiquem longe dele", um dos invasores gritou, apontando uma arma para Henrique. O olhar afortunado de Sofia, sua esposa, buscava segurança em meio ao caos. Mas tudo o que ele via era o desespero refletido em seu rosto. Ele não podia deixá-los levarem-no. Tudo aquilo não fazia sentido. O que estava acontecendo? Antes que pudesse fazer qualquer movimento, um dos homens armados decidiu agir. Apontou para Leila, com um brilho calculador nos olhos. "O que você trouxe, Leila? Nossa paciência já acabou." Henrique sentiu um frio na espinha. O que ela sabia? Por que estava apontando para ela? Eu não fiz nada", Leila clamou, o pânico na voz. "Eu só queria que ele soubesse. Eu só queria..." Mas Henrique estava prestes a tombar. Sem aviso, outro homem, com uma máscara de esqueleto, empurrou Leila para o lado, revelando algo em suas mãos. Uma pasta. Ele levantou, mostrando para a multidão. "Aqui está. Estas são as provas que precisamos. Aquelas que vão selar o destino de Henrique." As palavras dele cortaram Henrique como uma faca. A pasta parecia uma armadilha. Uma armadilha que ele não havia percebido. O que havia ali? Ele se esforçava para entender. Segredos sobre sua vida, sua fortuna. O que mais não sabia? Com o clima pesado, os murmúrios dos vizinhos se amplificaram, ecoando a confusão. "Henrique, o que está acontecendo?" Sofia implorou. Mas ele não tinha as respostas. Clara olhava para ele, os olhos cheios de uma mistura de preocupação e determinação. De repente, um novo som, mais familiar, mais ameaçador, ressoou. A sirene de uma viatura se aproximava, cada vez mais perto. Henrique sentiu esperança, mas também medo. A força de polícia era esperada. Aquele era um jogo perigoso. No entanto, assim que as luzes coloridas entraram pela porta da mansão, o ambiente se intensificou. "Desçam as armas!" gritou um oficial, assim que chegou à porta. E no segundo seguinte, o que todos temiam aconteceu. Um tiro disparado. O tiro não veio dos invasores, mas de dentro da casa. Todos congelaram. Henrique não podia acreditar no que via. Um dos policiais, empunhando uma arma, olhava direcionalmente para ele, uma expressão de traição evidente em seu rosto. "Você nunca deveria ter voltado, Henrique!" O homem gritou, revelando um histórico complicado com a família de Henrique. Os corações na sala dispararam e a tensão estava à flor da pele. "O que você quer dizer com isso?" Henrique fez a pergunta, mas já sabia que a resposta traria mais dor. "Eu sou parte disso. Você nunca soube quem realmente era. E seu passado está prestes a te consumir." O oficial gritou, enquanto o sentimento de traição e confusão se espalhava entre todos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Henrique virou-se para Leila, para Clara e para Sofia. De repente, o velho mundo dele, aquele que estava construindo com tanto cuidado,
começou a desmoronar. Tudo o que ele havia acreditado, cada passo que havia tomado, agora parecia estar construído sobre mentiras. Palavras e revelações queimavam em seu cérebro. Você foi adotado. Sua fortuna não é tão limpa. Segredos da família. Traição. Henrique sentiu seu mundo girar. Naquele momento, não só os seguros de sua vida se romperam, mas a sua própria identidade era questionada. Ele estava em um campo de batalha emocional, cercado de incertezas e sombras do passado. As decisões que tomaria agora seriam cruciais. Mas o que fazer? Em quem confiar? E com essa nova camada de caos, a única coisa que era clara é que aquele era apenas o começo. A verdade era uma tempestade, e Henrique não tinha certeza se estava pronto para enfrentá-la. A única certeza que ele tinha, enquanto o barulho aumentava, era que tudo havia mudado para sempre. Henrique olhou ao redor, tentando processar o que estava acontecendo. O caos se desenrolava na frente dele, e cada grito, cada movimento, pulsava na sua cabeça como batidas de um tambor. O oficial, que havia revelado tanto, estava em pé, a arma tremendo em suas mãos suadas. Você precisa entender que é muito maior do que isso. Você é a chave. Henrique. Os murmúrios de confusão da multidão aumentavam, e Henrique queria gritar, mas as palavras se estrangularam na sua garganta. Antes que ele pudesse reagir, Clara avançou, os olhos cheios de determinação. Henrique, escute, eles não estão aqui só por causa de você. Eles têm uma vendetta, uma conta a acertar. A intensidade de suas palavras ecoou no ar pesado. O impacto da revelação a deixou mais intensa. Ela não estava apenas falando em aflição. Clara se virou para a multidão. Henrique, você precisa saber que o que está acontecendo, os homens armados, é uma armadilha. Os invasores agora estavam nervosos, olhando ao redor, cada um avaliando a situação, e a tensão só aumentava. Sofia, pálida, olhou para Henrique, o medo estampado em seu rosto. O que você está escondendo, Henrique? A pergunta cortou como uma faca. Ele não tinha tempo para responder. A pressão estava insuportável. Então, em um momento de desespero, Leila, segurando o bebê, deu um passo à frente. Eu não sou apenas a mãe do seu filho, Henrique. Eu sou parte de uma rede maior. Esse bebê não é só o seu filho. Ele é a chave. Todos os olhos se voltaram para ela. O que isso significava? O assassinato daquela verdade pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Henrique gritou, o nó na garganta o sufocando. Então, enquanto tudo parecia estar à beira do colapso, um tiro ecoou novamente, desta vez mais perto. Alguém gritou, "Cuidado!" E tudo se desenrolou em uma fração de segundos. Um dos homens caíra atingido, e logo Henri estava cercado, ouvindo o grito desesperado de Sofia. "Henrique, para trás!" Mas quando se virou, no meio do caos, uma figura familiar emergiu da escuridão. Um homem que parecia ter saído de um pesadelo, o olhar transparecendo raiva. "Surpresa!" ele exclamou.
enquanto apontava uma arma de forma direta para Henrique. A verdade é que você sempre foi uma marionete, e agora as cordas estão todas cortadas. Henrique ficou paralisado. Quem é você? A voz dele tremia, mas a indignação tentou se impor. O homem na sua frente sorriu de um jeito cruel. Você não se lembra de mim? O garoto que você deixou para trás, o passado que você se esforçou tanto para esquecer. Uma onda de confusão e horror varreu Henrique. Não apenas havia se afastado de um filho, mas agora descobria que tinha outro. Alguém que o conhecia profundamente. Alguém que não deveria estar ali. Como isso era possível? A raiva e o desespero lutavam dentro dele. O passado voltava não apenas para cobrar contas, mas para desmantelar sua vida de uma vez por todas. Então o homem apertou o gatilho. O som reverberou por toda a mansão, e o círculo de amigos e vizinhos fora quebrado. A cena virou um grito de terror e gritos de pânico. O corpo de Sofia caiu, e a visão perfurou a mente de Henrique como um golpe mortal. O tempo parou. Um frio desolador tomou conta de tudo. Ele olhou para o rosto de Leila, o bebê chorando entre suas mãos, enquanto os homens rodeavam, prontos para subir para a próxima etapa da história, e o chão sob seus pés parecia escorregar. No instante seguinte, com o pensamento turvado, entre dor e raiva, Henrique sentiu que nada do que acreditou até agora fazia sentido. Uma verdade ainda mais profunda se instalava, e a única certeza que tinha era que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Como ele iria escapar disso? O peso daquele momento o esmagava, enquanto no fundo da mente apenas uma pergunta ecoava. Qual era a verdadeira natureza do seu passado? Henrique olhou ao redor, tentando processar o que estava acontecendo. O caos se desenrolava diante dele, e cada grito, cada movimento pulsava em seu cérebro como batidas de um tambor. O oficial, que havia revelado tanto, estava em pé, a arma tremendo em suas mãos suadas. Você precisa entender que é muito maior do que isso. Você é a chave, Henrique. Os murmúrios de confusão da multidão aumentavam, e Henrique queria gritar, mas as palavras se estrangularam na sua garganta. Antes que ele pudesse reagir, Clara avançou, os olhos cheios de determinação. Henrique, escute. Eles não estão aqui só por causa de você. Eles têm uma vendetta, uma conta a acertar. A intensidade de suas palavras ecoou no ar pesado. O impacto da revelação a deixou mais intensa. Ela não estava apenas falando em aflição. Clara se virou para a multidão. Henrique, você precisa saber que o que está acontecendo, os homens armados, é uma armadilha. Os invasores agora estavam nervosos, olhando ao redor, cada um avaliando a situação, e a tensão estava insuportável. Sofia, pálida, olhou para Henrique, o medo estampado em seu rosto. O que você está escondendo, Henrique? A pergunta cortou como uma faca. Ele não tinha tempo para responder. A pressão estava insuportável. Então, em um momento de desespero, Leila, segurando o bebê, deu um passo à frente. Eu não sou apenas a mãe do seu filho, Henrique. Eu sou parte de uma rede maior. Esse bebê não é só o seu filho. Ele é a chave. Todos os olhos se voltaram para ela.
O que isso significava? O assassinato daquela verdade pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Henrique gritou, o nó na garganta o sufocando. Então, enquanto tudo parecia estar à beira do colapso, um tiro ecoou novamente, desta vez mais perto. Alguém gritou, "Cuidado!" E tudo se desenrolou em uma fração de segundos. Um dos homens caíra, atingido, e logo Henri estava cercado, ouvindo o grito desesperado de Sofia. "Henrique, para trás!" Mas quando se virou, no meio do caos, uma figura familiar emergiu da escuridão. Um homem que parecia ter saído de um pesadelo, o olhar transparecendo raiva. "Surpresa!" ele exclamou, enquanto apontava uma arma de forma direta para Henrique. "A verdade é que você sempre foi uma marionete, e agora as cordas estão todas cortadas." Henrique ficou paralisado. "Quem é você?" A voz dele tremia, mas a indignação tentou se impor. O homem na sua frente sorriu de um jeito cruel. "Você não se lembra de mim? O garoto que você deixou para trás. O passado que você se esforçou tanto para esquecer." Uma onda de confusão e horror varreu Henrique. Ele não apenas havia se afastado de um filho, mas agora descobria que tinha outro, alguém que o conhecia profundamente, alguém que não deveria estar ali. Como isso era possível? A raiva e o desespero lutavam dentro dele. O passado voltava, não apenas para cobrar contas, mas para desmantelar sua vida de uma vez por todas. Então, o homem apertou o gatilho. O som reverberou por toda a mansão, quebrando a frágil bolha de segurança. O impacto foi avassalador. O corpo de Leila caiu, um tiro certeiro atingindo diretamente o coração dela. O mundo de Henrique desmoronou. Uma dor insuportável tomou conta dele. O bebê em suas mãos parou de chorar, como se sentisse a tragédia no ar. Um silêncio gélido se instalou. Henrique olhou para Leila, a vida dela escorrendo entre os dedos dele, e tudo se tornou um borrão. "Não, não, não!" ele murmurou, seu corpo em choque. Os olhares horrorizados da multidão se fixavam nele. A verdade agora era clara como o dia. Cada linha de sua história, cada segredo que acreditava ter controle, estava se desintegrando diante de seus olhos. Sofia, em estado de choque, gritou, "Henrique!" Mas ele estava paralisado. O homem com a arma havia desaparecido na confusão, as risadas e piadas cruéis ecoando em seus ouvidos. O que mais havia sido escondido do passado dele? O que mais estava por vir? Enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, Henrique percebeu que não errada. Aquela noite horrenda trouxe à tona verdades que ele nunca quis encarar. E enquanto a polícia cercava a mansão, ele sentia que a tempestade só estava se começando. E, principalmente, quem poderia ele confiar agora? A única certeza que restava era que a luta estava longe de acabar. Henrique olhou ao redor, tentando processar o que estava acontecendo. O caos se desenrolava diante dele e cada grito, cada movimento pulsava em seu cérebro como batidas de um tambor. O oficial que havia revelado tanto estava em pé, a arma tremendo em suas mãos suadas. Você precisa entender que é muito maior do que isso. Você é a chave, Henrique.
Os murmúrios de confusão da multidão aumentavam, e Henrique queria gritar, mas as palavras se estrangularam na sua garganta. Antes que ele pudesse reagir, Clara avançou, os olhos cheios de determinação. Henrique, escute, não estão aqui só por causa de você. Eles têm uma vendetta, uma conta a acertar. A intensidade de suas palavras ecoou no ar pesado. O impacto da revelação a deixou mais intensa. Ela não estava apenas falando em aflição. Clara se virou para a multidão. Henrique, você precisa saber que o que está acontecendo, os homens armados, é uma armadilha. Os invasores agora estavam nervosos, olhando ao redor. Cada um avaliando a situação, e a tensão estava insuportável. Sofia, pálida, olhou para Henrique, o medo estampado em seu rosto. O que você está escondendo, Henrique? A pergunta cortou como uma faca. Então, em um momento de desespero, Leila, segurando o bebê, deu um passo à frente. Eu não sou apenas a mãe do seu filho, Henrique. Eu sou parte de uma rede maior. Esse bebê não é só o seu filho. Ele é a chave. Todos os olhos se voltaram para ela. O que isso significava? O assassinato daquela verdade pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. O que você quer dizer com isso? Henrique gritou, o nó na garganta o sufocando. Então, enquanto tudo parecia à beira do colapso, um tiro ecoou novamente. Desta vez, mais perto. Alguém gritou, cuidado! E tudo se desenrolou em frações de segundo. Um dos homens caíra, atingido. E logo Henrique estava cercado, ouvindo o grito desesperado de Sofia. Henrique, para trás! Mas quando se virou, no meio do caos, uma figura familiar emergiu da escuridão. Um homem que parecia ter saído de um pesadelo, o olhar transparecendo raiva. Surpresa! Ele exclamou, enquanto apontava uma arma de forma direta para Henrique. A verdade é que você sempre foi uma marionete, e agora as cordas estão todas cortadas. Henrique ficou paralisado. Quem é você? A voz dele tremia, mas a indignação tentou se impor. O homem na sua frente sorriu de uma forma cruel. Você não se lembra de mim? O garoto que você deixou para trás. O passado que você se esforçou tanto para esquecer. Uma onda de confusão e horror varreu Henrique. Ele não apenas havia se afastado de um filho, mas agora descobria que tinha outro. E enquanto o bebê em Leila parava de chorar, um sentimento de desespero crescia no peito dele. A raiva e a dor do passado voltavam, ameaçando arruinar tudo novamente. Então, o homem apertou o gatilho. O som reverberou por toda a mansão, quebrando a frágil bolha de segurança. O impacto foi avassalador. O corpo de Leila caiu, atingido diretamente. O mundo de Henrique desmoronou. Uma dor insuportável tomou conta dele. O silêncio tomou conta da cena. O choro do bebê se apagou. Ele olhou para a mulher com quem havia compartilhado momentos tão intensos, e a vida dela escorria entre os dedos dele. Não, 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 ele murmurou,
olhando para Sofia, que estava em estado de choque, sem conseguir compreender o que acabara de acontecer. Uma sensação de impotência o invadiu. Como ele havia chegado a esse ponto? Os culpados estavam na sua frente, mas ele não conseguia se mover. E então, de repente, um novo grito cortou o ar. Henrique, você precisa ouvir. A voz era de Clara, mas o significado daquela frase era diferente. Ela ergueu uma pasta, e a expressão dela era intensa. Você precisa abrir seus olhos. A verdade sobre a sua família, sobre você. Mas antes que ele pudesse entender, um novo conjunto de policiais surgiu na porta. E o que Henrique viu fez seu coração parar. O oficial à frente olhou diretamente para ele e abriu a boca. Henrique, você é acusado de envolvimento com um grande esquema de lavagem de dinheiro. Henrique se virou para Clara novamente, buscando uma explicação. Você sabia de tudo isso? Ela não respondeu, mas os olhos dela pareciam carregados de dor e culpa. A verdade é que você nunca esteve sozinha nesta história, Henrique. A sua vida perfeita era uma ilusão. O que fazemos agora é que determina nosso destino. Enquanto a confusão se espalhava como um incêndio, Henrique percebeu que sua luta havia apenas começado. Tudo o que acreditava saber, suas relações, até mesmo a verdade sobre quem ele era, estava prestes a desmoronar. A única certeza era que a tempestade que se aproximava traria mais segredos à tona. E ele estava prestes a ser puxado para dentro de um furacão que uniria todos os fios de seu passado em um único e enfurecido nó. A pergunta que queimava em seu coração era: quem realmente estava ao seu lado e quem era o verdadeiro inimigo? Henrique sentiu o mundo desabar quando viu Leila cair, a vida dela se esvaindo diante dos seus olhos. O tempo parecia escorregar entre os dedos, e a dor do impacto se instalou no peito dele como uma âncora pesada. Os gritos ao redor, as sirenes e o pânico tornaram-se um borrão sonoro enquanto ele se ajoelhava, segurando o bebê nos braços, incapaz de processar a tragédia que assistia. Leila, não! Por favor, não! Sua voz era um sussurro quebrado, e ele sentiu o calor das lágrimas descer pelo rosto. A multidão estava em choque, mas no fundo da cena, ele percebeu as figuras de Clara e Sofia, os olhares angustiados, o medo nos olhos. Henrique, precisa sair daqui, gritou Clara, puxando-o como se pudesse arrastá-lo para longe daquele horror. Mas ele estava preso. Agora não, você não pode fazer isso. A voz dela ressoava, mas nada parecia silenciar o grito dentro dele. Então, algo estalou na multidão. Um movimento. Um policial avançou, mas os invasores estavam em tumulto, se espalhando, armados, prontos para atacar qualquer um que se opusesse a eles. Era uma luta por sobrevivência. Uma ideia cortante despontou em sua mente. O bebê, seu filho, não poderia crescer em um mundo assim. Henrique, tragado pela urgência, levantou-se com uma sensação de clareza. Não, isso acaba aqui. A determinação tomou conta dele quando encarou o homem que havia disparado. Você não pode me levar.
Não agora. O oficial que havia revelado a traição tornou-se um estranho. O passado de Henrique, o caos, tudo o que o cercava, acabou se juntando em um único ponto. Ele precisava proteger sua família. Sofia, Clara, fiquem atrás de mim. Ele não sabia se estava pronto, mas a obrigação o impulsionou. Os homens armados hesitaram, confusos com a ousadia de Henrique. Mas a tensão aumentava. Ele viu os olhos de Leila fechando-se lentamente. Era uma cena que se repetia em sua mente. As risadas da infância, os sonhos que se dissiparam. E agora ele precisava agir. Um grito cortou a tensão, mas não era de dor. Um grupo de policiais chegaram, cercando a mansão. As luzes piscando iluminavam a cena insana. Desçam as armas! Deixem-se rendendo! O comandante levantou a voz, e aquilo parecia ser a salvação de que todos precisavam. Os invasores começaram a ceder. O clima de tumulto transformou-se em um silêncio nervoso. Henrique, por aqui! Clara o puxou novamente, e juntos eles se afastaram daquela situação caótica. Sofia estava ao lado dela, os olhos ainda marejados, mas agora com uma centelha de resistência. Henrique soltou um suspiro profundo, olhando para os dois. Ele sabia que o caminho à frente seria árduo, cheio de revelações e dores, mas também era uma oportunidade. O bebê em seus braços olhou para ele, como se reconhecesse em seu olhar a luta que estava por vir. Você vai ser forte, meu filho. Saindo daquela casa, a luz do dia começava a voltar a brilhar. Ali estavam eles, diante desse novo mundo, onde os segredos estavam prestes a ser desnudados. Um novo começo se desenhando no horizonte. Podia sentir a força da mudança pulsar no ar. Finalmente, ele tinha um novo propósito. E assim, com o peso do passado, mas também a esperança de um futuro incerto, elevaram as vozes. Era hora de se reconstruir, mas, de alguma forma, Henrique sabia que seu passado ainda tinha uma palavra a dizer. Enquanto a cena se afastava, uma voz leve ecoou dentro dele. Agora tudo começa de novo. Se você ficou impactado com essa história, não pode deixar de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdo como esse. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Então não espere nem mais um segundo. A verdadeira história ainda está sendo contada.